Pessoal, a nossa tratativa vai ser sobre habeas data, tá? Ou seja, que é um importante instrumento de garantia constitucional juntamente com o habeas corpus, mandado de segurança e mandado de injunção. Lembrando que o mandado de segurança ele é residual. Lembrando que todas elas têm direito de líquido certo. Fica essa mentalidade. Mandado de segurança, direito de líquido certo. Não, habeas corpus também é direito de líquido certo. Habeas data também é direito de líquido certo. Só que a grande casca de banana que nas peças vem direto aí, né? As pessoas confundirem mandado de segurança com habeas data. Por quê? Porque é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um prontuário médico lá, fiquei no hospital e quero ter acesso ao prontuário médico, ou se eu estudo na universidade, tranquei e quero ter acesso ao meu histórico escolar, e administrativamente é negado, eu não vou entrar com habeas data, vou entrar com mandado de segurança. Tá? Por quê? Porque o habeas data, segundo o artigo 5º, no seu inciso 72, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou seja, é um direito personalíssimo, eu quero conhecer as informações que estavam lá, tá? Para de repente mudar, ratificar, confirmar ou acrescentar. Letra B, para a retificação de dados, ou seja, mudança, atualização, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então as pessoas confundem, é uma linha muito tênue, para assegurar o conhecimento de informações. Eu não quero, no caso do mandado de segurança, do exemplo que eu dei, eu não quero ter conhecimento de informações. Eu quero aquele documento, né? Tá pronto lá. Meu histórico escolar tá pronto lá. Então, quer dizer, eu não quero ter conhecimento, eu quero aquele documento. O habeas data não. É para tomar conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante, direito personalíssimo, tá? Constante registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, o pulo do gato, né? A casca de banana está aí. Você sabia o seguinte, mandado de segurança é quando eu quero um documento que está retido lá. Tentei pelas vias administrativas e não consegui. Né? Então vou entrar com mandado de segurança. Agora, se eu quero modificar, se eu quero atualizar, entendeu? O artigo 7º, inciso 3 da lei de habeas data, ele diz o seguinte: para a anotação dos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro ou mais justificável que esteja sob dependência judicial ou amigável. Ou seja, aqui ele acrescenta uma informação, tá? Então é o seguinte, no artigo 7º da Lei 9.507 de 97, que é a lei infraconstitucional do habeas data, o inciso 1 e 2, ele replica a linha A e B do artigo 5º, inciso 72. Só que ele acrescenta a linha C. Por isso que na tua peça de direito constitucional, você tem que ver qual é o caso. Por quê? Porque a linha A e a linha B, o pedido de habeas data, ele não é cumulativo. Ou você vai pedir em relação à linha A para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro, banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Por exemplo, SPC e Serasa é uma entidade particular, mas de caráter público, tá? E para a retificação de dados, tá? Mudança, quando não se prefere fazê-lo, ou seja, não é cumulativo. A ação de habeas data ou é para assegurar, ou é para ratificar, ou aqui, que é um inciso da lei, para a anotação do assentamento do interessado de contestação ou explicação, ou seja, ou para acrescentar alguma coisa. A peça, na fundamentação, ela não é cumulativa. A, B, C, não é. Ou é a letra A ou letra B do artigo 5º, inciso 72, tá, da Constituição, ou o artigo 7º, inciso 3, ou 2 ou 1. Ou seja, não é cumulativo. Até porque você vai ter que, na sua fundamentação na peça, vai ter que colocar lá a primeira fundamentação, artigo 5º, inciso 72. Segundo parágrafo,
o artigo 7º, inciso ou 1, ou 2, ou 3, tá? Fazendo correlação com o primeiro parágrafo lá, que é o artigo 5º do habeas data, 72 do habeas data. Beleza. Detalhe, continuando na sua fundamentação, o habeas data, artigo 5º, inciso 72 da Constituição da República Federativa do Brasil, ele tem conexão direta ou com o artigo 5º, inciso 10, tá? Que trata sobre são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Isso vai depender do caso. E também o artigo 5º, inciso 72, que é do habeas data, faz uma conexão com o artigo 5º, inciso 33. Vamos lá. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que eu quero dizer com isso? Na sua fundamentação, você vai botar o artigo 5º, inciso 72, vai colocar a lei infraconstitucional, 9.507/97, e vai fazer a conexão, dependendo do caso, com o artigo 5º, inciso 10, ou com o artigo 5º, inciso 33. Ok? Então, isso você tem que ter ideia, tá? Na sua fundamentação, vai entrar artigo 5º, inciso 72, que é o habeas data, a lei, tá? 9.507, que vai dar o rito processual, é uma lei até pequena. Você vai ter o artigo 5º, inciso 10, ou o artigo 5º, inciso 33, dependendo do caso hipotético que vai vir na sua peça para você trabalhar. Ok? Ok. Seguindo. Bom, o artigo 7º, inciso 3 da Lei 9.507, que é a lei do habeas data, que trata do rito processual, ela diz o seguinte: acrescenta, o inciso 3, acrescenta o rol constitucional, lá na Constituição, 72, a linha A e B. Então, o artigo 7º, inciso 3, dá mais uma opção, tá? Como eu já li, para anotação dos assentamentos do interessado na contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável, ou seja, ele acrescenta, ok? Tá? Ou seja, é um instrumento através do qual se busca perante o Poder Judiciário, ou seja, a tutela jurisdicional, tá? Tutela jurisdicional, né? Uma pretensão sua, a exibição de dados pessoais que se encontram em registros públicos ou particulares, tá? Assim como para que possa retificar, modificar ou realizar anotações em dados no interesse do impetrante, interesse personalíssimo. Claro que nós temos uma exceção, que é do decújo, a pessoa que morreu, os familiares, né? Esposa, companheiro, filhos, né? Podem fazer podem implementar o habeas data, mas é uma exceção, porque é um direito personalíssimo, beleza? Bom, como eu falei, a exceção feita ao habeas data é ao decúbito, aos mortos, quem morreu. Por quê? Os herdeiros legítimos, né, cônjuges, que a gente chama no direito civil cônjuge superstite, ou seja, aquele que sobreviveu, né, por exemplo, e os filhos, né, podem implementar o habeas data em nome do falecido, né, do decúbito. Tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Como já falei, a Lei 9.507 de 97, ela é uma lei de rito processual do habeas data, tá? Ou seja, vai dar toda a tecnicidade de você montar a sua peça. Beleza? Então vamos lá. Para você poder fazer sua petição sem nenhum problema. A lei, ela já te dá um monte de informações que nós vamos tratar aqui. Claro, lembrando sempre, toda petição inicial, vamos trabalhar lá, 319, que vai falar endereçamento, qualificação, do 319 do CPC. Nós vamos, se de repente precisar de uma tutela de urgência, artigo 300 do CPC, tá? Beleza. Olha só, cabe
para o habeas data as mesmas regras para a possibilidade de impetração diretamente em determinado tribunal, competência originária, conforme a regra do artigo 20, inciso 1, da lei infraconstitucional que trata do habeas data, que é a lei 9.507. Então vamos lá para o estudo da lei. Parágrafo 1º, foi vetado, aí tem o quê? Parágrafo único. Considera-se de caráter público, ele vai definir aqui no parágrafo único o que é caráter público. Todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privado do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. O que quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, é cabível a impetração, tá, do habeas data, que esse é o termo, impetrar, habeas data, impetrar habeas corpus, então a gente tem que usar esse verbo aí, impetrar. Você vai impetrar o habeas datas contra agentes de pessoas de direito privado considerados de caráter público. Serasa, SPC, exemplo claríssimo, uniforme na doutrina, ok? Sendo nesses casos a competência da onde? Do juiz da vara civil. Ou seja, juiz da vara civil é juiz de competência estadual. A competência estadual, abrindo uma janela, a competência estadual se divide em duas. Lembrando que a competência estadual ela é residual. Por quê? Porque a competência federal vem expressa na Constituição Federal. A competência federal vem expressa na Constituição. A competência estadual ela é residual. A competência estadual se divide em duas, tá? A competência da vara civil e a competência da vara da fazenda pública. Explicando mais uma vez, juiz de direito da vara civil vai tratar de quê? De pessoas interpartes, pessoas físicas versus pessoas físicas. Um vizinho, exemplo, um vizinho contra outro vizinho. Beleza, pessoa física ou natural versus contra pessoa física ou natural. Vizinho contra vizinho. Ou pessoa física ou natural versus pessoa jurídica. Ou seja, uma pessoa que contratou um serviço de uma empresa e essa empresa de serviço de manutenção aí de celular, internet, não cumpriu. Então, a vara civil vai tratar de pessoas físicas versus, nesse caso agora, pessoa jurídica, ou de pessoa jurídica versus pessoa jurídica. Às vezes você é uma empresa que solicita o serviço de computação de uma outra empresa. Então, o importante é que a justiça da vara civil trata de pessoas, interpartes ali, pessoa física versus pessoa física versus pessoa jurídica versus pessoa jurídica. E a fazenda pública, Mauro? A fazenda pública é entre pessoas físicas ou jurídicas versus entidade da administração direta, tá? Ou indireta. Como assim? Do Estado ou do município. Uma pessoa física ou jurídica versus Detran. Autarquia estadual. Beleza? Ou fundação estadual, que seja. Tá? Então, o que acontece? Fazenda pública é pessoa física ou jurídica versus um ente, né, da administração direta ou indireta, contra o Estado ou município ou suas autarquias e fundações. Beleza? Beleza. Então tá. Artigo 2. O requerimento será apresentado. Artigo 2 da Lei 9.507, tá? Que é a lei do habeas data. O artigo 2. O requerimento é o pedido, será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Você deu a entrada no pedido, olha, eu quero ver aí meus assentamentos, eu quero ver aí se eu estou devendo, SPC Serasa, que é um exemplo clássico. Então, essa empresa, ela tem 48 horas para te dar o documento deferido. Você fez o pedido, o requerimento é um pedido deferido, ou seja, autorizado, ou indeferido, não autorizou a informação. Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em 24 horas, ou seja, ela tem 48 horas para analisar o teu requerimento, que é o teu pedido, e ela vai te comunicar
né? Porque o requerente é você, você que está pedindo, você que está requerendo aquele documento, você que está requerendo saber das informações que tem ali no SPC ou Serasa, um exemplo clássico. Então você vai ter que 24 horas para ser comunicado. Olha, não vou te dar esse documento por algum motivo, enfim. Bom, artigo 3º. Ao deferir o pedido, que é o requerimento, o depositário do registro ou do banco de dados, que é o SPC ou Serasa, marcará dia e hora para que o requerente, você que quer saber se está no SPC ou no Serasa, tome conhecimento das informações, tá? Então o artigo 3º fala bem claro, o depositário, SPC ou Serasa, que é o nosso exemplo clássico, marcará dia e hora para você buscar. Agora o seguinte, artigo 4º, constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios poderá requerer a sua retificação. Opa, peraí, cara. Meu nome está aqui? Não. Eu não sou devedor porque eu já quitei tudo aqui. Meu nome está errado como devedor aqui nesse registro Serasa, o SPC, erradamente. Artigo 4º. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, você, em petição acompanhada de documento comprobatório, ou seja, tu pediu lá, o cara mostrou a informação lá, poderá requerer a sua retificação. Retificação é sua modificação. Parágrafo 1º, artigo 4º. Feita a retificação em, no máximo, 10 dias após a entrada do requerimento, tudo administrativamente aqui. A entidade ou órgão depositário do registro ou da informação dará ciência ao interessado. Olha, nós mudamos lá, já não está mais teu nome. Parágrafo 2º. Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado, ou seja, no assentamento lá do registro. Então vamos lá. O artigo 5º, o artigo 6º, vetado. Vamos logo, artigo 7º aqui. Conceder-se habeas data. Esse artigo aqui vai tratar as hipóteses do cabimento, tá, do habeas data. É importante. Ou seja, as diferentes causas de pedir remotas, tá? Ou seja, o que é causa de pedir remota? Fatos constitutivos, fatos narrados pelo impetrante, para quem está entrando com o pedido de habeas data, ok? Que darão ensejo à propositura da medida de habeas corpus. Esse artigo 7º aqui, ele vai tratar justamente disso, a causa de pedir, tá? Vamos lá. Artigo 7º, inciso 1 da lei do habeas data. Lei 9.507. Inciso 1. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Isso aqui tem lá no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, a linha A e B. Só que o artigo 7º, inciso 3, incluiu aqui, ó, esse inciso 3 aqui é o que diferencia da Constituição. Para anotação dos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Olha, artigo 8º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos artigos 319 e seguintes, 319, 320 do CPC, será apresentada em 2 vias e os documentos que instruem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Isso na sua petição. Olha só, uma ressalva aqui. Eu li o artigo 8º dizendo o seguinte, que deverá preencher os requisitos dos artigos, eu li 319 e seguinte. Mas na lei, né, a lei ela se refere ao quê? Artigo 282 a 285 do Código de Processo Civil de 73. Então, você, quando for fazer sua fundamentação, você tem que ter consciência que a letra da lei aqui, olha só, está dizendo o seguinte, 282 a 285, referente ao Código de 73. Em 2015 mudou,
E não foi não mudou aqui a lei de habeas data. Aí você vai botar a tua fundamentação lá, segundo o artigo 282 e 285 do CPC. Pô, cara, perdeu. Vai perder um pontinho aí, tá? Então a gente tem que ter consciência. Por isso que eu estou falando aqui dos artigos principais aqui e fazendo esse comentário. Então você tem que ter consciência que o artigo 8º, ele está falando na letra da lei, artigo 282 a 285. Na verdade, é do 309 e seguintes, artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil, tá? Ou seja, essa lei, ela trata de um rito específico, do procedimento. Rito ou procedimento é a mesma coisa, específico, tá? Faz menção às normas genéricas do CPC, lembrando, como diversas vezes estudado, a petição inicial do habeas data é uma adaptação de uma petição comum, tá? Petição comum, adversário, qualificação, fatos, direito, fundamentação jurídica do direito, pedidos. É o feijão com arroz, tá? Vamos lá. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova. Isso está onde? Aqui, ó. Artigo 8º, parágrafo único da lei. A petição inicial deverá ser instruída com prova. Bom, prova pré-constituída. Eu fui lá, pedi a minha negativa lá no SPC, no Serasa. E me disse, olha, indeferido o teu pedido. Ah, foi indeferido o meu pedido? Administrativamente foi indeferido. Opa, dá para imprimir aí? Ah, beleza, tá aqui, ó, indeferido o teu pedido. Ou seja, o que quer dizer com prova pré-constituída? Não admite o quê? Dilação probatória. O que é isso, Mauro? Dilação probatória. Ah, oitiva de testemunha, né? Você fazer uma diligência, não. Tem que estar aqui, ó. Por isso que a gente usa o termo direito líquido e certo. Ou seja, eu entrei com um pedido lá do SPC ou Serasa, exemplo clássico, né? Um órgão particular com um aspecto público, ele fornece informações públicas, né? E que é um exemplo clássico do habeas data, pessoa de direito privado, mas considerada de caráter público. E ela deferiu meu pedido. Não, tu não vai entregar esse documento não. Mas pode ser uma outra empresa com a mesma característica que eu estou dando exemplo aqui, né? Que está lá no artigo 1º de caráter público, enfim. Mas é um exemplo clássico, mais fácil da gente visualizar, que faz parte do nosso dia a dia. Me deu indeferido. Aí imprimiu, pô, tá lá, indeferido o pedido, beleza. Ou seja, artigo 8º, parágrafo único, a petição inicial deverá ser instruída com prova. Com prova. Prova pré-constituída, porque não admite dilação probatória. Dilação probatória é o quê? Oitiva de testemunha, ouvir testemunha, oitiva de testemunha, ou pedir diligente. Não, já tem que vir aqui, anexado a petição aqui. Tá lá, indeferimento. Eu pedi administrativamente, foi negado, tá? Um direito líquido certo. Bom, deverá ser instruída, induz ao não cabimento de instrução probatória na ação de habeas data. Ou seja, não cabimento de instrução probatória é que você tem que ter prova pré-constituída, que é o documento que deu indeferido. Ou seja, você não tem, igual no mandado de segurança, você não tem dilação probatória, você não tem instrução probatória. O que é isso, Mauro? É a mesma coisa. Dilação probatória, instrução probatória. Ouvir testemunha, pedir ao juiz que ouça a testemunha, pedir ao juiz que o juiz solicite diligência para saber se aquele documento... Não, aqui não. Habeas data e mandado de segurança, direito de certo, mandado de segurança também. Aqui, ó, foi negado. Tá lá, no caso do habeas data. Indeferido. Ah, meu amigo, isso aqui já... O juiz vai olhar, pô, indeferiu? Tu pediu lá um documento no Serasa, ou no SPC, indeferido? Beleza. Ou seja, eu já tenho que instruir como prova aqui o documento, que a gente chama de, tecnicamente falando, prova pré-estabelecida. Ok? Quando a hipótese de recusa ao acesso a informações é o enunciado da súmula 2 do STJ, tá? Então, nós vamos ler agora a súmula 2 do STJ, que diz o seguinte:
cabe habeas data, tá? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 72, letra A. Se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Aliás, não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Está lá na súmula número 2 do STJ. Se eu pedir administrativamente, vou lá, solicitei requerimento, requerimentozinho aí para pedir, ou na universidade, ou na SPC, foi dado indeferido, bom, aí eu vou entrar com habeas data. Estou pedindo lá na SPC, no Serasa lá, pô, cara, negou uma informação aí, quero mudar esse assentamento, ou quero ratificar, ou quero acrescentar alguma coisa, foi me negado. Mas se não foi negado, não tem como pedir, é bem lógica essa súmula. Se não foi negado, se foi me dada a informação, bom, não cabe. Não cabe habeas data se não houve recusa. Da onde? Da administração. Do SPC, nosso exemplo clássico do SPC Serasa. Não houve. Não cabe habeas data. Só vai caber habeas data se eu esgotar. Na verdade, essa súmula quer dizer o seguinte: só vai entrar com habeas data se você esgotar, tá, completamente as vias administrativas. Qual é o processo? Pedir, esperar o prazo, você vai dar deferimento ou indeferido. Quer dizer, primeiro você tem que pedir. Eu não posso entrar no judiciário, olha, eu quero entrar com habeas data, mas vem cá, cadê aqui na tua peça o indeferimento do teu pedido aqui do SPC ou do Serasa? Não tenho, estou vindo aqui direto. Não, meu filho, não. Inepta a sua petição inicial. Primeiro você tem que esgotar, né, as vias administrativas. Negado lá, indeferido lá, aí sim você entra com a petição no Poder Judiciário buscando a sua tutela jurisdicional. Beleza? Bom, cada um dos incisos abaixo, que tem correlação lógica com os incisos do artigo 5º, né, da Constituição, trata da causa de pedir próxima, ou seja, fundamento jurídico, tá? São coisas que a gente tem que entender. Causa de pedir remota é os fatos, tá? Da sua peça, os fatos narrados. Causa de pedir próxima é o fundamento jurídico. Isso é um aspecto de teoria geral do processo. Tá? Eu estou dando esse toque aqui. Beleza? Vamos lá. Artigo 9º. Já falei o artigo 7º, inciso 1, da recusa dessa informação, que é a mesma da Constituição. O inciso 2, da recusa de fazer retificação. E o inciso 3, que é o diferencial, que é uma inclusão da recusa de fazer anotações, a que se refere o parágrafo 2º, artigo 4º, do decurso de mais de 15 dias. Beleza. Isso aqui no artigo já 8º. Caraca, eu mexi aqui na lei aqui. Enfim, é do artigo 8º. Beleza. Artigo 8º, inciso 3, da recusa de fazer as anotações, que se refere ao parágrafo 2º e o artigo 4º. Artigo 9º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coautor do conteúdo da petição. Ou seja, notifique aquela pessoa lá, aquele órgão lá, na pessoa do seu representante que deu indeferimento no seu pedido lá, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, ou seja, da sua petição, tá? Com cópia de documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações que julgar necessárias. Ou seja, entre aspas, a contestação. Eu entrei com pedido de requerimento no SPC, foi dado indeferido, entrei na justiça. O que o juiz faz? O juiz vai notificar, tá, o coautor, o responsável no caso do SPC ou Serasa, o responsável, com a cópia da petição minha, dizendo o seguinte: o Mauro, dia tal, e foi negado o pedido dele. Beleza? Requerimento de notificação do coautor. Mesma regra do mandado de segurança, mesma coisa, tá? Não haverá, portanto, na petição inicial do HD, pedido de citação do réu. É uma notificação, tá? E não citação do réu. Aí tu vai botando tua peça. Citar o réu, errou, tá? Você não vai citar o réu. Você vai notificar o coautor. Tranquilo? Artigo 10.
A inicial será, desde logo, indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltam alguns dos requisitos previstos nesta lei. Artigo 10. A inicial, que quer dizer na lei, a petição inicial será, desde logo, indeferida, inepta, quando não for o caso de habeas data, porque às vezes é um caso de quê? Mandado de segurança. Aí que está o detalhe, como já expliquei lá no início, lá, a diferença, tá? Que você tem que prestar atenção, por isso que é importante ler a peça várias vezes, para você realmente identificar, é mandado de segurança? É habeas data? Eu quero mudar, eu quero acrescentar alguma coisa? Ou quero só apenas pedir um documento que está lá pronto? Tá? Bom, artigo 10, a inicial será desde logo indeferida, se não for o caso de habeas data. Parágrafo único. Do despacho de indeferimento, caberá recurso previsto no artigo 15. Ou seja, se o juiz, quando eu entro com o meu pedido achando que eu tenho direito ao habeas data e ele dá indeferida na minha petição inicial, eu posso entrar com um recurso. Tá? Artigo 11. Feita a notificação, o serventuário, ou seja, da notificação do coator. Feita a notificação, artigo 11, do coator, né, da pessoa que representante daquele setor lá, no caso SPC Serasa, quem deu o indeferimento, o serventuário em cujo cartório corra o feito, né, o processo, juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova de sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Né? Quando é pelo correio, a gente chama de AR, aviso de recebimento. Então você sabe que ele foi avisado. A AR está lá, aviso de recebimento. Se ele não comparecer, o que houve? Vai ser julgado a revelia. Artigo 12. Findo o prazo a que se refere o artigo 9º, que é de 10 dias, e ouvido o representante do Ministério Público dentro de 5 dias, os autos serão conclusos para sentença a ser proferida pelo juiz em 5 dias. É isso que fala o artigo 12. Beleza? Essa é a primeira parte da nossa tratativa da peça do habeas data. Eu vou seguir no próximo 30 minutos falando do artigo 13, 14, 15, 16 até o 20. Beleza? Um abraço. Tamo junto, hein?